Aí no capítulo 6 acontece o quê? Preciso terminar Efésios. Capítulo 6 acontece o quê? Depois a vida da igreja ser uma vida vivida na realidade, nós estaremos prontos para formar um exército. Deus precisa de um exército. Tem uma luta de reinos aqui. O reino das trevas está dominando esse mundo e Deus quer usar a sua igreja para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então Deus precisa de um exército. Aí, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, hoje de manhã, irmãos, só não se emocionou quem não tem sentimentos. Olhando para aquele exército que o Senhor formou entre nós. Irmãos, não é de arrancar lágrimas por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. E isso é apenas o começo. É apenas um começo. Poucos anos atrás, irmãos, nós tínhamos 250 colportores. Hoje, irmãos, já chegamos a 500 colportores. São a nossa infantaria nas ruas. Nós temos os ceapistas, estão formando aí para batalhar nas ruas. Nós temos a igreja toda como apoio, não é isso? Como retaguarda, como rede de cuidado. Nós temos aí um instituto, né, como artilharia. Nós temos o Expolivro como cavalaria, mandando os tanques, carros de guerra, invadindo o território inimigo. Mas, irmãos, só conseguimos tomar palmo a palmo o chão com soldados, com infantaria. E o Senhor está começando a formar essa infantaria entre nós, irmãos. 7 anos atrás, 8 anos atrás, irmão, ninguém nos conhecia. E hoje as pessoas, mas vocês brotam da terra. Eu estava nos Estados Unidos, alguém perguntou para mim, posso orar por você? E me apresentou livros. E agora estou aqui em São Paulo, vocês estão no aeroporto, vocês estão me apresentando de novo. Eu vou lá para o norte, apareço em Manaus, alguém me fala também. Eu vou lá para o Goiás, alguém está falando para mim também. Vocês aparecem em todo lugar. E agora, se você for para a África, você está arriscado também encontrar lá. Se você for para a Austrália, você vai encontrar, posso orar por você lá, livros que contêm o Evangelho do Reino. Você vai para o México, Canadá, Estados Unidos, Cuba. Tem um irmão aqui de Cuba. Irmão de Congo, Camarões, Quênia, Uganda. Vai para lá, você vai encontrar também infantaria lá. Irmãos, nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. O que eu faço? O que eu faço? Me ajudem, o que eu faço agora? E no fim fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O resultado, irmãos, do trabalhar da graça é gerar a realidade na igreja. E o resultado da graça e da verdade, nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. E o resultado de tudo isso, irmãos, Deus vai nos encher da sua própria glória. Essa glória do unigênito do Pai vai nos contagiar e vai nos tomar, porque João, juntamente com Pedro e Tiago,
eles viram Jesus se transfigurar em Mateus capítulo 17, vocês se lembram? Jesus se transfigurou diante deles, eles viram Jesus na glória. E 2 Pedro 1, dá uma olhada, 2 Pedro 1, onde fala a palavra profética, ali fala no versículo 16, hein? Vamos lá. 2 Pedro 1, né? 2 Pedro 1, versículo 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eles confirmam, porque foram testemunhas oculares de Deus. Irmãos, essa é a glória que Jesus teve quando estava junto do Pai, em João capítulo 17, versículo 5. Dá uma olhada. João 17, versículo 5. Eu vou ler desde o versículo 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmão, glorificar Deus é fazer o que Deus nos confiou para fazer. E a obra que Deus nos confiou para fazer, irmãos, é edificação da sua igreja e lutar pelo seu reino através de fazer a circulação da palavra entre nós, né? Aí versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. A glória é o próprio Deus. Deus é a glória, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Quer dizer, antes que houvesse o mundo, antes de Deus criar, o Verbo estava com Deus na eternidade, e o Filho estava na glória do Pai, certo ou não? Aí no versículo 24, João 17, 24, 22, antes de 24, 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A glória trabalha para a nossa unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, a nossa unidade é do Espírito, a nossa unidade é a unidade orgânica de Deus. Não é de comer pizza juntos, não é de ter a mesma afinidade, de amizade, não. Irmãos, versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, a glória é o próprio Deus. O trabalho que Jesus está fazendo na edificação da igreja, irmãos, é cada vez mais nos levar para dentro de Deus, por meio de Cristo. Nós vamos estar sempre no Pai por meio do Filho, sabia? Né? Sempre em Cristo. E nós vamos estar na glória do Pai em Cristo. E nós vamos ser inseridos na glória do Pai em Cristo. Sabia disso? Por isso, irmãos, em Apocalipse 21, 3, nós estaremos para sempre com Deus, e Deus será Deus com os homens. Nós ficaremos o quê? Unidos com Ele, né? Um com Ele. Por isso, irmãos, em 1 Tessalonicenses 2,12. Mas não se preocupe que eu não entendo a mensagem 8 ainda.
1 Tessalonicenses 2,12, que diz: exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino e glória. Irmãos, o nosso destino é viver no reino de Deus, e o nosso destino é viver na glória de Deus. 2 Tessalonicenses 2,14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2, versículos 9 e 10. Vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por quem cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos para onde? Jesus Cristo está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória. Glória, não é isso? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus aperfeiçoa Cristo para poder nos conduzir à glória. Filipenses 3:20. Eu estou terminando, não se preocupa não. Você vai dormir essa noite. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é este corpo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Ele vai transformar esse corpo da humilhação em corpo da glória, igualzinho a Ele. Por isso, irmãos, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E vai chegar um momento que nós também, vamos chegar na plena filiação. Romanos 8, vou terminar aqui, tá bom? Romanos 8. Essa é a nossa esperança da glória. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, nem se compara. Nem se compara. A glória que vai ser revelada em nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Eu estou muito alegre, irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação toda está aguardando o momento que os filhos de Deus o quê? Sejam revelados. Como vão ser revelados? Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. É isso, né? A adoção de filho, que é melhor traduzir, aguardando a filiação, a plena filiação, que é a redenção do nosso corpo. É esse corpo, irmãos, corruptível, será trocado por um corpo de incorrupção, um corpo espiritual, um corpo celestial.
o que está descrito, eu não ia ler, mas vamos lá, está descrito em 1 Coríntios 15. Você quer ter esse corpo ou não? Versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos... Não, você não vai entender aí, vamos lá. 36, vai dizer, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, né? Se a semente que você semeia na terra e essa semente não morrer, não vai frutificar. Então essa primeira semente tem que morrer, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aí versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Irmãos, há diferença de esplendor na ressurreição, sabia disso? Por isso, irmão, tudo que você semear hoje, você vai plantar lá, você vai ressuscitar lá. Por isso, se você pagar o preço aqui, não vender o seu direito de primogenitura, não trocar por um prato de lentilha, aquilo que você semear aqui, você vai colher lá, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Esse é o nosso destino. É a glória. Irmão, não se preocupe, porque essa mensagem 8 dá para repor na próxima, tá? Dá para repor na próxima. Senhor Jesus. Mas eu me descarreguei meu encargo. O livro de Efésios, irmãos, nos dá a chave para tudo. Nos dá a chave sobre a graça e a verdade, para nós entendermos como Deus deseja nos conduzir à glória. Isso não é maravilhoso? Amém. Jesus é o Senhor, amém.